Cília, desde quando é membro da Comissão de Registros Históricos de Marília? Então, vocês vão ouvir de novo. Eu sou membro da comissão desde 2014, quando, felizmente, eu recebi um telefonema da minha querida ex-aluna Wilza, que me falou: professora, você está convidada para participar da Comissão de Registro Histórico. Eu falei, mas por que eu, né? Não, imagine, deve ter gente muito mais competente. Ela falou, não, você foi eleita por unanimidade. E partindo daquele princípio lá que eu queria sempre copiei o modelo da Rosalina Tanuri, aqui estou eu. Graças a Deus, fazendo um trabalho voluntário, porque se não fosse voluntário, não seria prazeroso, seria um trabalho forçado. Então, gente, nós aqui vivemos uma família, aprendemos muito todos os dias, não é? Todos os dias a gente aprende, a gente ouve cidadãos aqui que dão uma lição de vida para a gente. Então, é muito prazeroso. E, além do mais, nós temos a nossa autonomia relativa, graças ao nosso coordenador que propicia isso. Muito obrigada. E é um prazer, viu, trabalhar com você, viu, tá? Pois não. Exatamente. Perguntamos, trabalhando voluntariamente, como é que você se sente trabalhando voluntariamente aqui na comissão? Olha, eu me sinto aprendiz, sabe? Porque todo dia chega gente contando história, aquelas histórias que você quer sempre saber, quer mais e mais saber. Então a gente fica dominando a história. Feito bem aluna de Rosalina Tanuri, entendeu? Então é muito prazer, eu me sinto muito feliz e muito grata por estar aqui. E desfrutar da companhia de vocês, colegas, que fazem desse grupo uma família, não é? Pois não. Isso é muito importante, né? Vida social de Marília nos bons tempos. Vida social, gente, era tão gostoso. Olha, nós tínhamos cinema além de tudo, né? Era praticamente todo dia no cinema. O cinema era muito forte aqui na região. Tanto é que nós temos o clube de cinema de longa data, né? Mas nós tínhamos circo, gente. Não sei se vocês participaram e gostaram. Então a gente era muito amigo da família Garcia, que tinha o Circo Garcia. Então, e outra, eles ficavam montados ali naquele espaço que hoje é o Gabriel Monteiro da Silva. Gente, quando falaram que eu construí a escola, acho que nós ficamos tristes porque ia ter escola, porque ia perder o circo. Mas, na visão da criança, era essa. Mas o circo também é uma escola, né? Aí nós tínhamos coisas boas, nós tínhamos footing. Vocês acham, os novos não sabem o que é footing. Footing é andar para lá e para cá na avenida, as moças andando e os rapazes do lado, é ou não é? Você lembra, né? Só ele lembra, o Wilson. Não é? A gente passeava assim para lá e para cá, os rapazes ficavam do lado, observando e flertando. Sabe o que era flerte? Era paquerando, né? Então a gente não tinha essa palavra paquera, a gente falava flertando, olha que chique. Nós éramos muito chiques, né? E a gente tinha clubes ótimos. Primeiro o clube da cidade, Marília Tênis Clube, que nasceu com a cidade, é a história da cidade. Nós temos o Iara Clube, que é o clube do Tetsuo Okamoto, que a gente sempre lembra. Nós tínhamos os bancários, clube dos bancários, clube dos alfaiates, o Nikkei Clube também iniciou depois. Então a gente tinha bastante, intensamente essa vida social, viu? A gente vivia intensamente. Exatamente. Dentro daquele quadro permitido pelo senhor Armindo Guarese, né? Mas depois eu casei, aí eu participava mais, né? Exatamente. Aliás, como a nossa entrevistada hoje, assim, vê, digamos, o ocaso dos clubes, né? O tênis praticamente acabou, né? O Iara ainda tem algumas domingueiras, a Associação dos Alfaiates também se foi, né? Os bancários também já era. Então a gente pergunta para a Cília como é que ela viu essa debandada para o final, né? Praticamente dos grandes clubes que tínhamos na época, né? Essa pergunta me entristece, Wilson. Sabe por quê, gente? Eu acho que enquanto a gente estiver viva, tem pelo menos um grupo que eu sei que participa,
Então nós não vamos deixar, por exemplo, o tênis clube morrer. Nenhum clube eu acho que a gente deveria deixar morrer. Mas o tênis clube, ele nasceu junto com Marília. Ele é de 1930, Marília 29 e 30. Ele nasceu para suprir dificuldades dos imigrantes que estavam chegando e que não tinham lugar para convívio, para negócios, para falar de negócio. Então ele acompanha a Marília, ele acompanha e acompanha a nossa vida, né? Se a gente não, quem não frequentou o tênis, frequentou o Iara, frequentou os bancários, não é? Estou falando, não é verdade? Então, como que nós vamos deixar morrer essa história? Porque aquelas noites de glamour que você também participava, que lindo, né, gente? Por que não voltarmos, né? Pelo menos algumas vezes no ano, com aquelas festas lindas de formatura. E mesmo o Iara tem história para contar da natação, não, do Tetsuo Okamoto e os bancários. Gente, eu acho que cada grupo deveria se comprometer a não deixar morrer. Alguém quer matar, mas poucos podem ressuscitar. Tá? E nós vamos fazer isso. Confie em mim. A luta continua, né? Confie em mim, a luta continua. Fato importante que marcou sua vida, Marília Silva. Gente, eu até pensei em alguns fatos importantes, né? Então eu vou falar assim uma ordem cronológica, vou falar resumido, não precisam ficar preocupados. Olha, 1942, mais ou menos, eu tinha 6 anos, 5, 6 anos, e eu me lembro, nós estávamos no período de guerra, não era no Brasil, mas o Brasil participava. Então, o que nós tínhamos, gente? Nós tínhamos racionamento. E eu me lembro disso porque eu já era curiosa, não era só criança, eu queria saber por quê, como estava acontecendo. E a minha mãe, como era muito politizada, ela envolvia a gente com a história quando a gente perguntava. Então eu me lembro, minha mãe levantava de madrugada, ia na padaria São Luís, que fica ali na São Luís, esquina, ficava naquela época. Não, mas antes era na Rua de Lá, Arco Verde, São Carlos, ali naquela esquina onde tem uma casa de carnes hoje, era lá. Minha mãe levantava de madrugada e ia ficar na fila para comprar o pão, que era racionado e que era assim, um misto de farinha com fubá, acho que era uma xícara de farinha e um saco de fubá, entendeu? Então, o pão era diferente, eu queria saber por que tinha isso. Então a gente levantava, e eu levantava junto, porque além de ver o que estava acontecendo, que eu sempre fui curiosa, eu entrava na fila e garantia mais pão para casa, entendeu? Então isso marcou muito. Aí eu ouvia falar da Shindoremei, quando a guerra acabou, isso entre 42, né, foi a guerra até 45, né, aí tinha aquele movimento da Shindoremei. Imagine para uma criança que tinha 7, 8, 9 anos, entender o que era Shindoremei, né, gente? Hoje eu entendo bem, mas a minha cabeça, porque eu sei que os japoneses não podiam ter rádio em casa, né? Sabe, Shindoremei é aquela corrente que acredita que o japonês havia ganho a guerra. E eles tinham que acreditar, quer queiram, quer não queiram. Então eles foram confiscados os seus rádios e eu ficava assim muito, sabe, eu me sentia muito curiosa para saber, gente, por que isso? Para que isso? Nós não estamos em guerra. Então agora que eu leio muito sobre isso, porque isso me despertou a curiosidade desde a infância. Bom, isso foi mais ou menos de 40 a 45 que terminou a guerra, né? Depois um outro fato importante, que eu acho que foi importante, muito importante para Marília, e foi muito importante para a minha vida, para a minha educação, foi a criação da Contax, que meu pai foi um dos fundadores, né, que você sabe disso. Exatamente. Então, o que foi a Contax? Olha, meu pai era assim, ele veio para Marília para ter escola, para ter motoescola, não conseguiu. Então ele era sócio de uma relojoaria.
Crepaldi, que são os grandes amigos. Aí ele se interessou pela aviação. Em 1943 ele tirou o brevet. Logo em seguida, o primeiro voo dele foi assim, 3, 4 pessoas agarraram-no e puseram dentro do avião. Foi assim, agarrado mesmo. Quando ele desceu, ele correu lá e fez a inscrição para aluno. Então foi bem interessante. E daí ele não saiu mais. Aí o que acontece? Aí ele comprou um aviãozinho e ele começou a pensar em fazer táxi aéreo. Isso deve ser 45, 46. Aí do Bradesco convidaram para ele levar dinheiro para a região. Então ele punha um malote nas costas, né? Você sabe disso. Como chamava aquele que eu te falei, o gerente daqui, que era Aparício Penteado. O Aparício era muito amigo dele, que a relojoaria do qual ela era sócia era vizinho do Bradesco. Armindo, vai levar dinheiro pra gente, Oswaldo Cruz, não sei. Meu pai punha um malote nas costas, sem nenhum guarda, sem nenhum acompanhante, e ele que distribuiu o dinheiro aí. Depois... Qualquer coisa você defende, tira nada até abrir essa coisa e hoje, até abrir essa coisa hoje. Mas aí depois ele comprou um outro avião, chama Aeron, que depois tem umas fotos, se alguém se interessar por ver. Mas, e daí meu pai fundou, aí começou assim, o Aeroclube fazia também esse tipo de voo, levava dinheiro também, e fazia alguns voos de táxi aéreo. Meu pai era da diretoria do Aeroclube, só que o Aeroclube não era legal ele fazer isso. Então o que eles bolaram? Bolaram uma companhia, incluíram o Aeroclube com uma pequena margem de sociedade, para legalizar, ficou legal, né? Tudo isso eu sei, gente, porque uma vez tinha, não sei quem me pediu, e eu pus o meu pai sentado com o seu Nelo Ferioli. Nelo Ferioli, ó, depois vocês vão olhar, foi o primeiro piloto do meu pai, primeiro piloto da Contax. E ele foi o último a voar um voo da Contax. Ele, meu irmão e o Washington Vale voaram para Brasília no último voo da Contax. Esse foi o nosso fidelíssimo escudeiro, foi piloto do meu pai, amigo. Ele morreu sábado, morreu sábado, poderia viver muito mais, que ele estava absolutamente lúcido. Então, nossa, nós quase desmontamos no aeroporto, porque tinha as rajadas de voo. No cemitério, gente, dando tchau para ele. E todos que estavam ali, inclusive seu Nelo tinha perdido o filho, o Nelinho, minha cunhada, eu, Denise, perdemos pai, irmão. Gente, mais pessoas lá da aviação, mas foi um chororô. Gente, o avião passava em cima e as lágrimas, foi muito lindo, muito emocionante. Então ele, um dia ele ia muito na minha casa, quer ver quando foi? Acho que eu marquei a data aqui, ó. Acho que foi 2007, eu tenho no rascunho a data. Eu pus os dois sentados e falei, me contem a história. Então eu só vou falar, para não me estender muito sobre a Contax, que começou com 3 aviõezinhos pequenos, durou 10 anos. Quando ela foi vendida com 10 anos, tinha 14 aviões, tá? Desses 14 aviões, foram vendidos todos para o seu... Almeida. Antes do Almeida foi outro. Eu daqui a pouco falo o nome que eu tenho. Então, ele foi vendido para o Paraná. Mas ele só queria os Beechcraft Bonanza, que são aqueles que tem, igual ao do meu irmão, que vocês poderão ver aqui, que tem asa embaixo. Ele não queria o Cessna. Então o Cessna, ele negociou com os pilotos antigos e daí, reunidos, formaram uma companhia que formou a TAM. O Rolim não existia nessa hora da TAM, né? O Rolim só entrou na TAM posteriormente, né? Então, daí nasceu a TAM. Então, vou só falar um pouquinho
Vou transcrever o que foi dito pelo meu pai, seu Nelo. Serviços prestados da TAM. Servindo Marília e região, Bauru, Garça, Veracruz, Lins, Cafelândia, Oswaldo Cruz, Assis, Tupã, transportou passageiros como políticos, artistas, empresários, doentes e até defuntos, sabe? Porque não tínhamos aqueles aviões especiais, né? Efetuou ainda o transporte de cargas como pintinhos importados. Eles iam buscar no aeroporto de Viracopos e levavam para a região. Então essas granjas aí da região, tipo Bastos, elas também tiveram a contribuição da Contax, né? Aí depois eles disseram, e eu apenas transcrevi, a Contax, com o slogan "Tem sempre um avião à sua disposição", promoveu um movimento aéreo jamais repetido no aeroporto de Marília. Gerou empregos e proporcionou a muitos uma experiência que favoreceu a ascensão deles em empresas de renome. E o que é muito importante, levou para o Brasil e até para o exterior o nome de Marília, né? Os 3 últimos voos, enquanto Contax, que ela foi vendida em 1960, foram para Brasília e realizados por Nelo Ferioli, que deve ter realizado o primeiro também, por Washington Vale e Valdir Guarese, isso em 1960. Então, gente, a Contax abriu caminhos, né? Porque não tínhamos estradas aqui. Então, eu quero que depois vocês repensem. Eu tenho uma foto aqui de uma revista, quando Marília tinha 25 anos. Foi nesse tempo que a Contax existiu. Então, não tínhamos estradas, não tínhamos... Tínhamos só o trem. Graças a Deus que tínhamos o trem, né? Bom, então, o que mais você estava falando? Falei da Contax. O desenvolvimento de Marília, vamos ver. Pera um pouquinho, eu tenho mais um fato que eu queria falar. Um grande, importantíssimo um fato histórico, gente, foi a chegada da doutora Cleide Moerbeck em Marília. Quem viveu essa época, né, você deve. Gente, a doutora Cleide, nós podemos traçar um divisor de águas para Marília, antes e depois dela, principalmente para a mulher marilhense, né? E também para os homens, porque o que ela fez em matéria de educar as mulheres para a maternidade, principalmente, afetou a vida de todo mundo. Então, essa pessoa, ela chegou em Marília, ela era, até arrepio de falar dela, gente. Ela veio do Rio de Janeiro, casada com o doutor Nelson Casadeiro. Ela chegou aqui bonita, falante, extrovertida, começou a fazer palestra nas escolas, nas igrejas, e ela dava cursos para noivos, gente, cursos para futuras mamães, para mamães novas. Gente, ela revolucionou. Então, ela realmente foi um marco para a mulher marilhense. E outra, no começo eu tenho certeza que despertou até um certo ciúmes de alguns membros, mas depois todos se renderam. Posteriormente, eu tive um problema seríssimo de coração, que eu perdi uma filha, Maria José, e ela foi a pessoa mais importante para a minha sobrevivência. Ela fechou o consultório dela e ficou comigo na Santa Casa. Um mês que eu fiquei aqui em coma, ela ficou junto. Depois eu fui transportada para São Paulo. Graças a Deus tive a felicidade de ser operada pelo Dr. Zerbini. Estou viva aqui para contar a história para vocês, né? Bom, agora eu tenho um outro fato que eu fiquei em dúvida, até perguntei, Wilson, eu posso falar disso? Devo falar? Mas depois eu tenho uma frase que eu guardei muito de um seminário que foi apresentado aqui em Marília. Eu não tinha nada com o seminário.
o título do seminário: Esquecer é permitir, lembrar é combater. Então eu vou contar para vocês que um grande fato que abalou a cidade, mas muito mais a minha família, foi o sequestro seguido de morte do meu irmão, o único irmão. Então, quem era meu irmão? Eu não vou falar dele porque ficaria até deselegante eu falar, mas eu vou citar um trecho de uma carta que o Dr. Sérgio Roim, que era muito amigo, admirador até hoje quando ele me encontra, ele fala: seu irmão está nas minhas orações. Ele fez uma carta para o então prefeito Abelardo Camarinha, pedindo para que mudasse o nome da Avenida Carlos Gomes para Valdir Guaré. Carlos Gomes, desculpa, Brigadeiro Eduardo Gomes, para Valdir Guaré. Porque o meu irmão transitou lá desde os 6 anos de idade, todos os dias, todos os momentos. E ele se tornou piloto com 17 anos. E aí ele podia, para levá-lo para o aeroporto, meu pai tinha que levá-lo, porque ele não podia ir guiando. Só que ele já tinha o brevet. Então ele podia ir de avião, mas não podia. Não podia. Era até engraçado. Então, na ocasião que aconteceu, o doutor Sérgio escreveu assim: se Nelson Rodrigues conhecesse o comandante, Valdir no caso, né, não teria dito que toda unanimidade é burra, pois Valdir Guarés era uma unanimidade como amigo, pai, piloto e, sobretudo, como homem. Né? Então, é tudo que eu posso dizer pelo meu irmão através das palavras do Dr. Sérgio. Bom, então, ele tem uma reportagem muito interessante sobre... Era uma edição festiva do jornal Bom Dia, de 2004, que fala da Contax e paralelamente, olha de quem ele falou, da rodoviária antiga, da rodoviária do nosso amigo Toninho, que eu sinto muito, porque se o Toninho estivesse hoje aqui, ele estaria dando todo o suporte, que a minha vida e a vida dos meus familiares, ele conhecia muito, talvez melhor do que eu, tá? Então, mas está aqui, ó, uma homenagem para a rodoviária antiga da cidade também. Pois não, pode seguir. Bom, só uma correção, a senhora disse PCC, mas é tráfico de drogas, a senhora entrou, né? Ah, eu falei... Você falou PCC, tráfico de drogas. Ah, tá. Faz a correção urgente, porque a gente até hoje não sabe de nada, né? Ah, é. Então, é tráfico de drogas, é. Ah, é. Tráfico de droga. Ah, o Wilson exclui depois, né? Tá bom. Bem, Cirlei, qual mensagem você deixa aos jovens e deixa para a cidade? Para os jovens, o que eu diria, gente? Que todo jovem devia ter sempre um objetivo. Se você tiver um objetivo, você não se perde no caminho. Então, eu vou ilustrar com um exemplo. Como toda boa filha de mineiro, eu conto causos, né? Então, eu vou contar um causo que eu ouvi a semana passada. Uma jovenzinha goiana de 18 anos, por sinal ela veio a ser minha inquilina em São Paulo. Falei para ela: como você veio aqui, acabou aqui em São Paulo, né? Ela é aluna da GV, então na faculdade Getúlio Vargas. Como você acabou aqui? Ela falou assim: era o meu sonho, o meu objetivo era fazer um curso na GV. E aconteceu o seguinte: bem no dia do vestibular eu estava no hospital porque eu peguei dengue. Aí eu não ia fazer, mas eu implorei para o médico: doutor, pelo amor de Deus, é meu sonho, é meu objetivo. Aí ele falou: de jeito nenhum você vai levantar daqui. Saiu do soro. Mas depois ele pensou bem e falou assim: não, o Brasil precisa de bons administradores, então você vai. Mas olha, seus pais vão te esperar lá na porta, se possível até com ambulância, quando acabar você volta. Não, eu prometo. Gente, ela foi, fez o vestibular e entrou, sabe? Então eu falei assim: gente, se o jovem ouvisse isso, não precisa querer ir cursar a GV.
Mas tem que ter um objetivo, não deixar que as coisas permeiem, atravessando o objetivo, o caminho para, né, para seguir. Então eu acho que essa menina aí me deixou assim de boca aberta. Ela queria e ela conseguiu, ela está lá. E já está pensando, gente, ela tem objetivos muito intensos para a vida dela, né? E vai conseguir, né? Esse é o exemplo, né? O desenvolvimento de Marília, a mensagem que você deixa para a cidade. Olha, desenvolvimento de Marília, eu gostaria, se vocês tivessem um tempinho, de que vocês vissem essa foto. Marília, aos 25 anos, na revista O Cruzeiro. Né? Marília tem 25 anos, olha só. Era uma coisa, agora eu vou falar, eu estou aqui do lado. Porque meu pai era sócio do seu Novaes na Contax e ele era muito amigo da gente, né? Então ele foi me buscar para representar o algodão, né? Agora, o mais importante, sabe quem teve o prazer de figurar junto com Marília nessa mesma revista? A Marta Rocha. Olha, não fomos nós que tivemos, ela que teve. E ela que teve, você acha aqui, ó. Olha, gente. A Marta Rocha, vizinha nossa de Marília, olha. Então, se você olhar Marília aos 20, se você olhar Marília com 25 anos, né, e pensar nela hoje, você fala, meu Deus, apesar de tantas vicissitudes, como Marília sobrepujou a tudo, né? E vai ter mais ainda, gente. Olha, mas gostaria que vocês olhassem assim mais. Mas... Nossa! Já pensou? Viu? Agora seria... Olha, uma mensagem que eu deixaria para... Já falei para jovem, né? Para ter objetivo. Para o adulto ter objetivo. Gente... eu gostaria, há muitos anos, sei lá, 30 anos, 40, eu ouvi uma professora, que eu nem sei o nome dela, se despedindo na aposentadoria. E ela disse umas palavras que eu pensei, nossa, nunca esqueci. Gravei no ato, nunca escrevi e nunca esqueci. Então eu falei, poxa, se todo adulto, todo cidadão marilhense ou que vive aqui em Marília pensasse que nem ela, seria tão bom, né? Nós seríamos outra cidade. Ela dizia assim, ó, não importam os meus olhos rasos d'água, a solidão, talvez a despedida. Se em pequeninos pontos afastados faíscam luzes que acendem na vida. Gente, não é lindo isso? Então, se você puder olhar para trás e ver pontinhos que se acendeu e não apagões, né? Porque eu acho que tem gente que vai ter vergonha de contar o que fez. Então você não vai ter apagão. Você vai poder olhar para trás e ter luzes faiscando. E nós, professoras, quando encontramos um aluno, às vezes no supermercado, fala, ai, professora, eu sou diretora daquela escola. Sabe aquele plano de aula, plano de escola que a gente trabalhou, que a gente brigava muito porque achava muito difícil? Ele está me valendo muito, entendi e tal. Então, isso são luzes que a gente acendeu na vida. Será que todos nós podemos ver os pontos que acendeu na vida? Ou alguns têm apagões, né? Mas que todo mundo tivesse só luzes para acender, para ver, faiscando lá. Né? Tá bom, gente. Acho que é tudo, né? Nome presidente. Agora eu vou abrir para as perguntas. Seu Luiz. Eu tinha até me preocupar, porque eu acho que essa entrevista, esse exemplo de vida, esse gostar de viver e gostar do fazer. E da cidade.
me fez muito bem. Ai, que bom, que bom. Era como se tivesse colocado um sangue novo e tivesse renovado todo o sangue da vida. Nossa, que elogio! Oh, muito bom. As minúcias, a alegria de ter vocês três quando vieram para a comissão. As meninas. Eu acho que trouxe para a comissão realmente o que nós precisávamos, que era conhecimento, que é a alegria e a participação feminina. A gente sempre teve tia Rosalina como um exemplo. Claro. A gente imagina que quando vocês foram convidados e vieram somar aqui na comissão, que nós iríamos viver um momento diferente. Porque a comissão ela estava começando a ficar cansada com tudo que vinha fazendo, e vocês três trouxeram o sangue que precisavam. Algumas coisas que eu ouvi quando eu vou falar, você estava falando, Claro. eu senti um pouco a presença da minha mãe, porque ela também, como pioneira em Marília, tinha esse amor pela cidade, esse amor pelo viver e o privilégio de poder lembrar e passar para as pessoas que aqui estão que a vida começa todo dia. E Com todo certeza. dia a gente sente alguma coisa nova. E o prazer de participar desta comissão é isso. É todo dia alguém trazendo uma coisa nova, alguém procurando apresentar, quando a gente imagina às vezes já ouvi quase tudo. Não. Nunca pense É nada. verdade, isso é verdade. Nunca pense isso. Sempre imagine que uma nova entrevista, uma nova experiência de vida vai fazer com que nós nos sintamos que a comissão que foi formada lá atrás valeu a pena e continua valendo. E é isso que eu gostaria de deixar. Eu tinha me proposto, foi tão gostoso. Ai, que ficar bom, quieto, que bom. mas eu não me contive. Eu acho que, mais uma vez, a experiência do Dr. Wilson Matos aqui, o Rádio de Marília, a liberdade do presidente e a gente poder trabalhar, o apoio dos colegas e principalmente a sensibilidade do Wilson Matos, eu acho que vale a pena. Então, muito obrigado. Pensei em minha mãe, porque eu acho que a gente só pensa as coisas boas. E eu fiz hoje um retrocesso na minha vida, que eu sempre digo, alguns momentos na nossa vida nós somos muito críticos. Nós devíamos acostumar a enxergar atrás e na frente o belo que Marília tem. Muito obrigado. Imagina, ai, que muito bom, obrigada. As luzes da professora Rosalina, não as luzes que a professora deixou. São as luzes que a professora... Ai, é verdade, né? São as luzes da Rosalina que estão faiscando, gente. Agora nós vamos dizer que nós somos as luzes da professora e que está tudo faiscando, né? Às vezes faisca até demais se você é capacete, não chega e fala, bom, vamos trabalhar, né? As luzes continuam. Muito bom. Mas comigo? Não? Gordinha? Bom, eu acho que eu me identifiquei também, né? Assino o manifesto do Luiz Arnaldo. E me identifiquei em muitas coisas que a Silvia falou, né? Mas essa nossa trajetória, quando você fala... Que nossa trajetória foi muito parecida, né? É. E quando você fala na doutora Cleide, né? O professor Olímpio,
são duas pessoas que, por exemplo, quando se foram, eu senti como levando uma parte da minha história também. Com certeza. Porque eu sou muito da questão da memória coletiva e acho que você traz isso, porque você traz não só a sua memória, mas a memória do seu grupo, a memória do seu tempo, do seu bairro. Acho que isso é extremamente importante. Olha, então, as nossas memórias, elas se ancoram também naqueles que estão ao nosso redor. E profissionalmente, a minha memória é muito poliglota. Eu tive muita coisa, acompanhou a minha trajetória da educação básica. E no pessoal, na saúde, a doutora Cleide, posso dizer que ela me salvou. Quando ela morreu, nós estávamos numa reunião, numa festa até, logo depois. Aí nós estávamos todas tristes, falando da morte, né? Então virou uma pessoa, que a Arlete falou assim: meu Deus, nós somos todas viúvas da doutora Cleide. E eu achei que era uma grande, não era mesmo? Sabe, ela fazia parte da nossa vida, mais até do que muitos parentes. Ela foi muito importante. Então, toda vez que eu puder... Não, viúva da doutora Cleide, né? E meu pai sempre dizia, porque ela foi muito importante na salvação da minha vida, meu pai dizia: se eu viver 100 anos, eu vou viver ajoelhando no pé dela e agradecendo, né? Sem contar que ela achava meu pai bonitão, então ela falava assim pro Nelson: não morra, porque se você morrer, eu vou casar com esse velho bonitão aqui. Então, uma vez eu estava vindo de trem, e no trem estava o doutor Nelson. E nós chegamos, né? Vinha dar aula na Unesp, trabalhava em São Paulo, vinha toda semana. Aí nós estávamos, o doutor Nelson correu lá: Cirlei, olha o que eu estou vendo. O meu pai e a doutora, ele me esperando, né? E a doutora esperando o doutor Nelson, os dois de braço dado andando lá na grade da estação, para lá e para cá. Olha o que eu estou vendo, eu nem morri ainda. Mas ela deixou mesmo saudade. Ela não foi um marco? Eu exagerei? De jeito nenhum, né? Muito bom. Muito bom. Mais alguma coisa? Mais alguma? Não? Cristina? Claro, né? Não, ela não é a luz, ela é holofote. Ela é holofote. Cirlei, sabe que eu estou querendo lembrar o nome, mas você vai lembrar. Quando eu fiz 18 anos, eu comecei a trabalhar na escola Olga Simonari, onde funcionava uma sala, um departamento que atendia as escolas da zona rural. E eu comecei como professora substituta e vice-diretora, quer dizer, responsável por todo mês. Aquelas professoras que trabalhavam na zona rural traziam o diário de salário dos alunos, a instalação do Mobral. Eu estava junto, eu sou uma das primeiras. Quem fazia a folha de pagamento do Mobral era eu. Aos 18, foi até os 23, 2 anos, quando eu veio para São Paulo. E eu não me esqueço do seu sorriso, Cirlei. Ai, que coisa boa! A foto que ela mostrou do seu aniversário, do início de um ano, aquele sorriso. Ai, que gostoso! Tem, né? Ela chegando, sempre ela entregava para mim, e aí a gente fazia um mapa de movimento, né? De quantos alunos, quantas aulas e tudo mais. Mas tem muita história que a gente precisaria aqui de horas, e nós falamos muito pouco, então eu vou falar só uma coisa. Ligando, né, esses dias nós tivemos aí o Dia dos Mortos, e os jornalistas sempre trazem... Você que tá perto da Lourdes, professora também? Você que tá perto da Lourdinha, professora também? Conta pra gente. Também. Do pé de veludo? Ah, minha filha? Perto da Lourdinha aqui. Ah, tá. Não, é irmã da Fátima. A Fátima é professora também. É irmã da Cristina. Vocês de mais Irmã da lembram do pé de veludo? O nosso chamado Robin Hood, tudo bem. Como disse a Silvia, eu nunca conheci ninguém que eu tivesse ajudado. Eu conheci quem ele tivesse sido copiado. E entre essas pessoas, a Silvia, gente. Agora ela vai contar a história dela. Com tudo, hein? Vai acabar a bateria, vai acabar. Em torno da Silvia por causa do pé de veludo.
Gente, ela tinha que falar, ela tinha que botar esse holofote, senão ela não ficava contente, né? Mas você sabe, tudo veio à tona por causa da reportagem do jornal sobre o pé de veludo no dia de finados, né? Acho que até que eu trouxe aqui, para dizer que a gente... Então, isso aí veio à tona. Realmente, eu fui vítima do pé de veludo. Logo que eu casei, eu morava na Avenida Sampaio Vidal, em cima da Friolar, né? E é um apartamento bem grande que tem em cima, e eu morava lá. E não é que eu vim, estava o meu sogro e minha sogra aí passeando, e junto com meu marido eles saíram. Eu fui dar aula no conservatório, que eu trabalhava o dia inteiro na fazenda, e à noite, um dia na semana, eu ia no conservatório, que era vizinho ali perto da Orly. Aí eu voltei sozinha e eu ouvi batendo, tremulando na porta, né? Uma porta tremulando, assim, nossa, tem gente aqui, não é possível, né? Aí depois outro barulho, eu falei, acho que a minha imaginação por estar sozinha, tinha um corredor grande, casa grande. Bom, deitei, fui tomar banho, deitei e dormi. No dia seguinte, aí mais tarde chegaram meu marido e meus sogros e eles puseram os pertences numa escrivaninha no escritório. E no dia seguinte, meu sogro levanta, ué, cadê meu relógio, cadê minha caneta? Gente, aquelas canetas de ouro, Parker 51, né? Eu tinha, o Milton tinha, cadê? E, aí demos conta que havíamos sido roubados. Então ele entrou, quando eu entrei ele já estava, ele saiu depois de todo mundo e ninguém sabe nem por onde nem como, porque a casa é muito difícil de acessar. Aí é muito alta. Passado algum tempo, sei lá, um mês, eu estava numa festa e começaram a falar. Olha, ele escreveu, ele deixa bilhete, deixaram um bilhete assim. Valeu o espetáculo, nada roubei, né? E era o quê? É porque ele viu uma mulher tomando banho. Falei, onde era essa coisa? Na Avenida Sampaio Vidal. Gente, era eu! Ela não me viu tomando banho, que isso? Não, era na Avenida Sampaio Vidal, perto do Cine Marília, né? Bom, agora, né, isso aí, bom, esse assunto, o Wilson deve me testemunhar, né, você também. Esse bilhete nunca existiu. Acho que não, né? Você viu esse bilhete? Não, eu nunca vi, né? Então, mas também nunca vi Deus e acredito nele, né? Mas aí, o assunto durante muito tempo, até que ele foi morto, porque ele matou um delegado. Por isso que eu sempre falo, e agora no túmulo dele tem várias placas assim de graças alcançadas. E eu me deparei com uma notícia no jornal, bandido foi morto com arma química após tiroteio. Eis que eu leio, de repente tem um bilhete que deixaram para Shirley. Aqui, ó. Vou ler para você, ó. Em alguns casos, durante os roubos, ele se alimentava e usava banheiros das casas. Em alguns casos, deixava bilhetes para os moradores, até elogiando o corpo da esposa das vítimas, como Shirley, que tinha pernas bonitas. E a comida da casa da Cida, que era deliciosa. Gente, eu não sei se teve bilhete, só que eu tinha pernas bonitas, né? Modéstias falam. Então eu não sei agora se tem verdade. A única coisa que eu nunca soube é se ele dava para os pobres o que ele roubava, entendeu? Isso aí não existe. Então, ela tinha que faiscar, senão ela não ficava contente. Né? Mas eu tenho certeza, sabe por quê? Que viu tomando banho, porque será que... que é a pessoa que falou, que essa pessoa aqui que aparece no jornal, ela construiu o túmulo dele, chama Terezinha. Eu não sei quem é essa pessoa, nunca... Ela morreu? Não, acho que não, aí ó, ela está fazendo a reportagem. Ela deixou já. Nesse documento. Morreu, é? Meu Deus, então não vamos brincar. Você não vai saber quem é ela. Eu nunca soube, como ela soube isso também.
Ela foi assassinada. Mas Gente, ela construiu o túmulo para ele, alguma coisa tinha, porque não se constrói para santo, só se constrói para santo. E olha com moedinha. Já uma vez, não é? Mas ela recebeu uma graça. gente, vai acabar a bateria de novo, não vai? A professora quer fazer alguma pergunta? Não, só queria elogiar, né, a Cília e falar que depois dessa reunião eu também me senti uma aprendiz, porque muitas coisas, né, interessantes, né? Ah, eu que fiquei bacana. sabendo nessa reunião. Agora, eu estudei no Gabriel também, como você. Então, né? E tantas outras coisas. quer dizer, imagina nós que entramos também para o clubinho dos aprendizes, porque cada cidadão que passa aqui deixa uma mensagem, um ensinamento importante para a gente. Ah, você viu? Você Mas esse viu? bilhete não chegou pra ela não, viu? A moça que morava na rua dos operários ali, eu não sei se era dos operários, perto do Novaes ali, que deixou um bilhete também para ela, por favor de cobrir e tal. Eu me lembro bem. Gente, foi uma comoção na cidade, né? O pé de veludo. Agora eu vou falar uma coisa. Ele era primo, vocês lembram da casa Irará de Calçados? Ele era primo, sobrinho do seu Irará, que era uma pessoa ilustre na cidade. Zé Patrocínio dela hoje. E eu, enquanto musicista, participava de eventos com a prima dele, filha do Irará, que nós, depois se alguém tiver interesse, eu vou mostrar. Então a gente tinha a nossa orquestra de acordeon, orquestra de 3 ou 4. Tá? Então, gente, Essa orquestra aí, para mim, foi novidade, eu não sabia. ela quer dizer que ela nasceu bem depois. Isso. Eu quero dizer que eu queria, se eu soubesse, eu queria ter aprendido, porque eu só cheguei no piano. acordeon. Eu quero aprender. Naquele tempo, Eu quero aprender hoje. naquele tempo, tinha umas carinhas no Rio de Janeiro que ditava a moda, né, para quem gostasse. E na minha vida eu sempre gostei de acordeon. Então, A sua filha quer que você abra o acordeon. tá. Querendo ouvir ela tocando, Ela quer. E ela, o piano, vou querer que ela abra o piano. Ela tem troféus que ela ganhou tocando piano. As duas, então. não vai chutar. Nós vamos fazer um sarau aqui, né? Então vamos Senhor lá. presidente, nos autoriza a fazer um sarau aqui, trazer os dotes musicais de cada um. Ô Denise, você tem alguma pergunta? Não tenho. Eu Não? vivi boa parte dessas histórias. As que eu não vivi, eu já ouvi muito na minha casa, que eu gosto muito. Já, Não, professor? eu conheci a parte da história de vida da Cirle e fiquei muito contente, Cirle, de conhecer outros detalhes Ai, que bom. anteriores e muito feliz de toda a sua trajetória. Ah, que bacana. Que bacana. Quer dizer que está valorizando a minha gotinha no oceano aqui da cidade. Que bom. Então tá bom. Que bom. Aí Eu os... queria dizer assim que eu fiquei muito feliz, emocionada mesmo, porque eu fui sua aluna no mestrado, que você acendeu aquela luzinha, como a dona Rosalina fez, quando você foi aluna dela. Também repetiu, assim, com a licença do seu Luiz Arnaldo, as palavras dele, da vinda de vocês para a comissão, né, capacete, que foi esse entusiasmo de todo mundo, a competência profissional que vocês agregaram aqui, esse trabalho nosso, enriqueceu muito. Foi uma nova etapa da existência da comissão, né? Muito mais ampla, mais rica, com essa diversidade. E que você representa uma mulher à frente do seu tempo. Ah, que bacana. Tem essa visão de uma abertura maior, de valorizar, por exemplo, essa história da doutora Cleide, né? Trazer para público isso, porque ela fez diferença para as mulheres, né? E sempre quando vem uma mulher para um depoimento, a gente conversa, né, Márcia? Que é importante, é muito importante essa outra leitura, esse outro modo de ver a vida. Você traz notícias de um tempo. Você porta-voz disso, pra gente é muito importante. Então, como você agora falou, aprendi muito também. E acho que
ela é o holofote, ela não é a lua, Faísca, ela é o holofote que eu acendi, olha que beleza. Ela foi uma das alunas que a gente conversa, que eu acompanho, tudo que ela faz, que coisa boa, né? Agora ela tem que agradar a professora, mas não tem mais nota agora, não dou mais. Márcia, tem alguma pergunta, Márcia? Não? Bom, como presidente da comissão, eu só tenho a agradecer. O senhor Luiz foi muito feliz na fala, como também Obrigada. a professora. Então, todos aqui, agradecer a presença de todos vocês. E dizer que eu sempre falo que aqui na comissão, a cada dia é um aprendizado, né? A gente está aprendendo a cada dia que nós se reúne, porque eu tenho a agradecer muito a colaboração de todos vocês e tenho certeza que isso não é para mim, isso é para a cidade de Marília. Como eu disse no início, aqueles alunos que vêm procurar a Márcia, a Ilza, eles ficam muito agradecidos de ter esse depoimento, um pouquinho da história da cidade de Marília. Isso graças a vocês. E vocês, como eu disse, hoje é um dia especial para nós. Que bom, porque que bom. você faz parte da comissão e hoje você está dando um depoimento para que nós possamos enriquecer cada vez mais. Eu queria muito que o Toninho tivesse junto, porque ele ia enriquecer muito a minha fala, com certeza. Nós sentimos muito a falta do... É verdade. Escapava. Da professora Rosalina, né? Então, mas nós temos que dar continuidade, né? Então, agradecer mais uma vez por ter Imagina, sido eu é que me sinto honrada. Então, muito obrigado. E eu passo a palavra agora para o doutor, um beijo. doutor Wilson, para que faça